Olá, fã de esportes, olá, corintiano, olá, corintiana. Ufa! Meu Deus, hein? Parecia que ia ser fácil na semana passada já, mas foi de uma dificuldade absolutamente inesperada e quase que o impossível ainda acontece. Mas o Corinthians, graças a 2 gols de Yuri Alberto principalmente, venceu a Universidade Central da Venezuela, 3-2. Não deu para poupar time, não deu para tirar os caras no segundo tempo. Foi muito mais difícil do que até o mais pessimista dos corintianos podia imaginar. Mas o Corinthians avança, vai à próxima fase da competição. A gente está aguardando para saber qual vai ser o adversário, porque o Barcelona e o Nacional estavam empatando em 1-1, né? Esperando o jogo terminar para saber qual vai ser o adversário do Corinthians. Mas fato é que o Corinthians fez um primeiro tempo de tirar o sossego do torcedor, né? Onde o Hugo Souza foi a principal figura, fazendo 2 defesas, falhando num gol, é bem verdade, mas fazendo 2 grandes defesas, né? Vira o primeiro tempo num 2-2, e quando todo mundo imaginava, bom, no segundo tempo então acabou a brincadeira, vai resolver, custou a sair o terceiro gol, e quase o Corinthians ainda toma o terceiro, hein? Professor Celso Zelt, classificação é sempre motivo de alegria, mas acho que hoje é motivo de alívio, e olha... Eu custo acreditar ainda no que eu estou falando e no que eu vi nos últimos 90 minutos. Tudo bem, prof? Então, William, boa noite a você, Albino, Aldonan, todos e todas que nos assistem. Eu estava pensando aqui numa expressão que eu nunca me passou pela cabeça, nunca escrevi, a minha origem é de imprensa escrita. Classificação decepcionante. Será que existe isso? Existe. Seria decepcionante já se fosse nos pênaltis. Quase. Porque jogou muito pouco, né? Você fez uma contagem regressiva aí. Vamos pegar de trás para frente. Esperava-se que o Corinthians jogasse no segundo tempo. Esperava-se antes que o Corinthians jogasse nessa partida. Esperava-se que o Corinthians jogasse no segundo tempo do outro jogo, da primeira partida. E o fato é que o confronto acabou e o Corinthians... O resultado foi na conta do chá. O futebol, nem isso. E, respondendo a uma provocação que tive aqui um pouco antes do início do programa, não é que o corintiano gosta de sofrer, né? O corintiano tem essa cultura do maloqueiro sofredor. O sofrido é mais gostoso, essa coisa. Maloqueiro, corintiano e sofredor. Mas é outro tipo de sofrimento. É o sofrimento do resultado que não vem quando o time está correspondendo e a torcida vai junto. Hoje isso não aconteceu. Inclusive vimos a arena calada. Um bom tempo. A Neoquímica Arena calada é exceção, porque torcida empurra time, mas time também tem que puxar a torcida. Precisa mesmo. Aliás, Neoquímica Arena calada e a gente ali na redação, inclusive, e todo mundo assim, não é possível. A gente não acredita no que a gente está vendo, né, dona? A gente assim conversando ali, falando, não é possível que a gente está... Não, isso não vai acontecer. Não, imagina, o Corinthians vai fazer o segundo. Aí o Corinthians faz o segundo e fala, bom, agora vai abrir a porteira. Aí o Corinthians toma o segundo, fala, não, o segundo tempo vai ser diferente. E um olhando para o outro, falando, não acredito no que eu estou vendo, porque realmente a Universidade Central, embora tenha jogado melhor do que no primeiro jogo, isso é um fato, ainda é um time muito amador, ainda é um time muito limitado, dos piores que eu vi jogar uma Libertadores de América, e a gente realmente descrente. Então, acho que assim, o torcedor do Corinthians ainda estava nessa pegada, né, dona? De olhar e falar, não é possível, não estou acreditando no que eu estou vendo aqui, é o inconformismo com o que estava vendo dentro de campo. Tudo bem, dona? Tudo ótimo. Boa noite, William. Boa noite, Bini, professor. Fã de esporte está aqui com a gente. Resultado, né, que todo mundo esperava do ponto de vista de classificação do Corinthians, mas uma atuação constrangedora. Um roteiro constrangedor. Né, decepcionante. O Corinthians já tinha sido um time muito passivo na Venezuela. Né, teve a chance de perder o jogo para uma equipe terrível tecnicamente. Eu não posso utilizar outro adjetivo. É um time com diversos problemas, até do ponto de vista estruturais, né, de organização, um time que não marca bem, que tem dificuldades nítidas, né, com a bola, o time do Universidade Central. E hoje o Corinthians, mais uma vez, me passou uma ideia de um time muito pouco mobilizado, desconcentrado e, em vários momentos, desorganizado. E nervoso. Nervoso, afobado, a gente falava muito sobre isso ali no primeiro tempo. E faltou muito no jogo organizado mesmo, no jogo de aproximação, do jogo envolvente, do Corinthians mostrando e conseguindo se impor, mostrando que é superior, massacrando mesmo a Universidade Central. E a gente viu o Hugo Souza, que acabou falhando nesse gol aí,
fazendo pelo menos outras 2 boas defesas, 2 ou 3 grandes defesas. Teve uma no segundo tempo, um chute de fora da área. Fora da grande área. Então, assim, foi um Corinthians que correu riscos contra o adversário extremamente frágil, um adversário que é bem inferior ao que o Corinthians vai enfrentar na próxima fase, que é o Barcelona de Guayaquil, que é um time cascudo e muito mais qualificado. E o roteiro foi constrangedor. Assim, eu esperava hoje uma postura diferente e não foi só uma equipe passiva hoje em alguns momentos. Parecia até que o time achava que ia ganhar a qualquer momento no segundo tempo. E isso pra mim... Eu achava que poderia acontecer, Birne, mas assim, na reta final, o Corinthians ele se colocou numa posição de risco, de ir para uma disputa nos pênaltis contra um adversário muito inferior. A diferença de orçamento, a diferença técnica, a diferença de expectativa é abissal, são mundos distintos. A gente não viu essa diferença em campo no confronto, na Venezuela e no Brasil. Óbvio que se você for analisar friamente o número de finalizações, o Corinthians finalizou mais. Só que quais foram as jogadas bem trabalhadas do Corinthians? Quando o Corinthians conseguiu controlar o jogo? Quando o Corinthians conseguiu se impor hoje? Não conseguiu. Então foi uma atuação constrangedora que para mim liga um sinal de alerta. Liga um sinal de alerta. Eu estou muito curioso para ouvir o que o Ramon Dias vai ter a dizer. Assim. Esse foi um gol do alívio. Esse foi um gol do alívio do torcedor do Corinthians. Só isso que eu posso falar. É um sinal de alerta porque vem por aí Mirassol, que é muito melhor do que esse. Nada se compara, não dá para fazer comparações, né? E depois vem Barcelona em 2 confrontos, e aí se o Corinthians passar pelo Mirassol, ainda vai ter semifinal de Campeonato Paulista no meio. 6º colocado do Campeonato Venezuelano ali. Exatamente. Venezuelano. Exatamente. Birner, antes de passar a bola para você, vou acionar o Zé Elias. O senhor permite? O senhor é quem manda, por favor. Então tá bom. Então vamos com o Zé Elias na Neoquímica Arena. Verdade. Zé, ajuda a gente aí, por favor. Você que sabe o que é o Corinthians, mais do que todos aqui, já esteve dentro desse clube durante muito tempo na sua vida, você que jogou bola, você que entende a magnitude dos jogos, a importância dos jogos, a questão da concentração, do foco e tudo. Tenta mostrar pra gente, falar pra gente aqui, com toda a tua experiência, o que aconteceu com o Corinthians hoje. E vamos lá, nos 180 minutos, né, Zé? Porque já era para ter resolvido a parada semana passada e nos 180 foi resolver ali no minuto 179, ali no finalzinho. Explica pra gente, é bom ter você aqui no Linha, meu querido, tudo certo? Boa noite, William, boa noite, Birner, Donan, professor. Eu vou tentar resumir com apenas algumas palavras, né? O Corinthians hoje é um time sem alma. O Corinthians hoje é um time sem identificação com o Corinthians, né? Um time que entra em campo no comecinho, aquela fumaça, fez o gol, mas logo em seguida volta a ser esse Corinthians que a gente percebe que não tem a ligação com a torcida. Né? Não tem um jogador capaz de acender esse time, não tem um jogador capaz de fazer qualquer tipo de manifestação para que eles possam entender a dificuldade e a responsabilidade de jogar no Corinthians. Hoje é como vocês falaram aí, não, vamos decidir a qualquer instante. Só que esquece que do outro lado existem jogadores profissionais com dificuldades para jogar na parte técnica, mas que se dedicaram, que lutaram, que vieram aqui e jogaram o jogo. Foram corajosos, jogaram o jogo. Eu tinha um treinador que falava assim, quem facilita o jogo são vocês, jogadores. Se vocês quiserem dificultar, vocês conseguem. E foi exatamente isso que aconteceu aqui hoje. Um time sem alma, um time sem entendimento daquilo que era necessário para o jogo. E o que me chamou mais a atenção, segundo tempo, 20 minutos de jogo, time cansado. Isso é impressionante também. Outro ponto bom para a gente destacar. Zé, eu vou girar os comentaristas aqui, a gente vai ver o Yuri Alberto, mas, cara, antes de eu te chamar, se quiser entrar na conversa, no debate, por favor, fica à vontade, pede passagem, tá? Vamos ouvir o Yuri Alberto, que foi o Hero of the Match, hein? Fez 2 gols e o gol que salvou livrou o Corinthians dos pênaltis. Vamos lá. Yuri, boa noite, parabéns pelo gol, pela classificação. Claro que eu quero saber dos 2 gols de hoje, mas especialmente o que você sentiu que foi tão difícil nessa noite? Eles estavam jogando pela vida deles, mas o que foi tão difícil? Exatamente. Acho que era o jogo da vida deles, como você acabou de falar. E a gente sabia que a gente tinha que competir bastante pra gente sair vitorioso hoje. Graças a Deus foi assim, no limite, mas Deus é fiel, Deus tem me honrado de uma forma gigantesca. Todos os jogos importantes aqui no Corinthians, então continuar batalhando dessa forma, continuar ajudando o Corinthians dessa forma, que a gente vai colocar ele onde ele merece, que é lá em cima, que é classificar para Libertadores. Essa instituição é gigantesca, então é tudo pelo Corinthians. Obrigada. Imagina.
Muito bem, então o Alberto, para mim, inclusive, claro, o hero of the match aí, mas se a gente fosse colocar um segundo jogador do Corinthians aí, seria o goleiro. Seria o goleiro, seria o Hugo Souza, que falhou no segundo gol, sim, mas que fez 3, a gente tá vendo, ele fez 3 defesas aí salvadoras, essa é uma delas, e a gente tá girando aí os melhores momentos para você ir acompanhando, talvez o segundo melhor jogador do Corinthians na partida. Vitor Birner, me chamou muito a atenção que o Zé Elias falou com toda propriedade sobre esse time do Corinthians, um time sem alma. É isso que você consegue identificar aí nesses 2 confrontos também? Tudo bem, Berner? Tudo bem, William? Boa noite a você, ao Zé, professor Celso Zelt, ao Donan, os fãs e as fãs do esporte. Eu fico meio tentando entender o porquê. Eu achei que o Corinthians, eu não, a gente falou aqui, então eu costumo opinar só o que eu penso, mas como a gente dividiu essa opinião antes, eu não faço, a gente não, mas a gente disse, sim, a gente achava que o Corinthians ia golear. Eu achava também. Quando eu fiz uma no pré-jogo, né, no UFC. Eu também achava. E quando eu fiz a provocação ao Donan, ele dizia, o Corinthians tinha a impressão que ia fazer o gol a qualquer momento. E o Donan, pelo tempo do Donan, você não achava? Ele provavelmente achava que sim. Eu também. O problema é que os jogadores não podem achar isso. E aí, como é mata-mata, Libertadores, os jogadores sabem que estavam enfrentando um time muito inferior. E aí não é inferior só na parte técnica. É inferior no tamanho da equipe, é inferior na parte física, é inferior no jogo coletivo, quando a gente fala de preparação, é inferior na qualidade do técnico, é inferior pela situação de jogar no estádio do adversário, diante de uma torcida que costuma ser barulhenta, é inferior na capacidade de se preparar fisicamente, é inferior na capacidade de pagar os salários, é inferior na capacidade de preparar os jogadores. Não tem nada... São mundos diferentes. Mundos completamente diferentes. Mas esses Só mundos... foi superior na dedicação. E muito. E na vontade. Na vontade, né? É isso. Isso foi. Mas a vontade não deve ser o suficiente para você equilibrar um jogo contra uma equipe tão melhor. A não ser quando a outra equipe não tem vontade. E aí entra muito no que o Zé falou. E se eu pegar individualmente, eu tenho absoluta certeza que o Hugo, goleiro, jogou com muita vontade. E o Roberto sempre joga com vontade. Sempre. Na má fase estava jogando com vontade, na boa fase joga com vontade. O que me chama a atenção é que o Corinthians foi abrindo mão de competir de novo. O jogo de ida não serviu como lição e todo mundo no Corinthians sabe que o time competiu pouco. E chegou um momento que a falta de competitividade foi substituída pelo nervosismo. Porque o time criava pouco, o time tinha obrigação de se classificar e as jogadas não aconteciam diante de uma equipe muito ruim. Eu já acho até que no início da partida, o Corinthians ele tentava controlar, obviamente ter mais a posse de bola, ele já era um Corinthians afobado. Eu já vi alguns jogadores tentando resolver jogar individual, nervoso. Confusão, não tinha por que você ter um cenário de tensão contra um adversário muito inferior. Para mim, assim, o que eu vi do Corinthians no confronto, tá? Foi um Corinthians desaforado. Desaforado. Soberbo dentro de campo. Esse é o que parecia que... E assim, gente, se classificou... Mas isso é um caminho para uma fase de grupos de Libertadores. Esse tipo de postura, ele não pode existir dentro do Corinthians. Esse era o jogo mais fácil e o jogo mais importante do time na temporada até agora. Sim, não tem. Mais fácil do que qualquer jogo do Paulista. William, pode falar, Zé. Não, dentro do que o Donan falou, só me permite, porque assim, que eu acho que na TV e em loco a gente tem outras visões, né? O que eu vi aqui não foi um Corinthians de soberba, não, foi um Corinthians em dificuldades. Um Corinthians em dificuldades para sair da previsibilidade que é o esquema tático do Corinthians e as movimentações dos jogadores. Né? Se vocês analisarem aí, vocês vão ver, o Memphis ele joga num espaço de 30 metros do lado esquerdo. Ele não vai para o lado direito, ele não vai por dentro, ele não vai para o meio campo. Ele roda, ele fica 30 metros. Ele vai aqueles 30 metrinhos para frente ali e 30 metrinhos para trás. Né? Aí o Yuri Alberto tem que fazer a movimentação, porque ele puxa nas costas dos volantes, dos zagueiros, desculpa. E o Garro ficou preso ali porque, diferentemente daquilo que nós pensávamos, que a equipe da universidade viesse aqui, 4-5-1, fechadinho, não. A equipe da universidade jogou num 4-4-2 bem básico, de fechar todo mundo de um lado e deixar do outro lado oposto sozinho. O Corinthians não conseguia acelerar a bola. O Corinthians tinha dificuldades de fazer essa bola chegar de um lado para o outro, porque o Corinthians estava nervoso.
O Corinthians não sabia o que fazia para sair dessa marcação, ao invés de acelerar o jogo. Hoje era um jogo de paciência, mas com a bola rolando. Toca para um lado, toca para o outro, cansa a equipe adversária. No segundo tempo, o time do Corinthians conseguiu criar um pouquinho mais de espaços, porque a equipe cansou, a equipe da Universidade. Então esse era o grande problema do Corinthians. O Corinthians tentava, mas não conseguia. Então o Corinthians hoje se resume a um sistema no 4-3-1-2, o 4-3-1, um lá na frente e um pelo lado esquerdo aqui, que é o Memphis, e pronto, joga a bola no Memphis, o Memphis tenta fazer alguma coisa. O Garro teve as mesmas dificuldades que teve quando enfrentou o Racing. 2 linhas de 4, bem compacta, aí ele não consegue encontrar o espaço, ele vai lá para dentro, lá pegar a bola dos pés dos volantes, e aí os laterais adiantam. Só que o time da Universidade estava muito bem organizado nesse sentido. Então, quando saía para os lados do campo, você já tinha o lateral que saía, o zagueiro que já fazia a cobertura e o meio-campista, o volante central, que saía também para fazer a cobertura. E aí o Corinthians demorava para jogar. E a partir dos 20 minutos do segundo tempo, vocês vão lembrar aí, apareciam 2 Corinthians. Um Corinthians com os 4 zagueiros, com 2 zagueiros e o Martínez no meio, entre eles, e o resto lá na frente esperando a bola chegar. Ou seja, todo mundo esperando, mas ninguém com coragem para pegar a bola dos pés dos Martínez e sair jogando. O Corinthians hoje deu a possibilidade da Universidade de jogar o jogo. O que mais assusta é que esse time que o Zé falou, time que sem identificação, sem pegada, não era o Corinthians que vinha jogando. Do fim do Brasileiro e mesmo no Paulista, o Corinthians não era isso. Sim. Nesses confrontos, o Corinthians foi isso. Se você pegar os 4 pilares que os entendidos falam que o futebol tem, tático, técnico, físico e mental, para mim o mental é nota 0. Mental é nota 0. Começou na soberba, terminou no desespero. Nota 0 para o mental. Físico, o Zé destacou. Está morrendo cedo nos jogos. E isso está morrendo cedo em jogo que compete também. Sim. Tático, óbvio, previsível, não arranjou soluções. Técnico, individualmente, a maioria dos jogadores todos muito mal. Eu salvaria o Carrilho. Acho que o Carrilho tentou essa movimentação que o Zé falou, era o único que tentava. Foi o único jogador do Corinthians hoje que apareceu dos 2 lados do campo. E com espaço, né? Porque o time da Venezuela, que dá de espaço é uma grandeza. E alguns têm as suas deficiências, e eu acho, num outro linha de passe que nós falamos, me preocupa o desequilíbrio do Corinthians entre ataque e defesa. A defesa do Corinthians é um desespero. Todo jogo toma gol e bola aérea de novo. E tem outra coisa, o goleiro falhou, mas falhou por quê? Porque ele sabe que não pode confiar em zagueiro subindo ali. Então ele tem que sair, ele tem que se expor mais. Então está muito exposto, está muito desequilibrado. O Bidu é um jogador hoje que vai de from zero to hero, Ele participa dos gols, da Disney. Tanto do adversário quanto do time. A gente sabe que o Bidu joga assim, mas então ele precisa ter uma cobertura, precisa ter um cuidado maior. E sobre a UCV, eu acho que com as armas que ela tem, muito fez. Professor? Muito fez. Com 2 atacantes abertos ali, quase faz 2 gols no primeiro tempo. Eu já falei 500 vezes, eu não gosto do sistema 4-3-1-2, eu acho o sistema antigo. Vini, eu vou te interromper rapidinho, Claro. que o Memphis Por favor, vai falar. depois eu completo. E aí vai estar em inglês, mas a gente, quando voltar para cá, a gente dá uma traduzida no que o Mendes falar. Vamos nessa. Então vamos lá, eu acho que ele foi muito... Criticou tudo. Muito assertivo no que ele falou, Reclamou dos espaços pelo lado, da postura, porque da falta de inteligência. Porque foi uma sonora longa em inglês, Sim. Só para ela que ele começa falando da relação de Libertadores com Champions League, lá foi perguntado lá pela nossa repórter Vitória, falou bem semelhante, torcida, o clima, a atmosfera, a importância para o clube, etc e tal, comparou com a Champions, que na realidade é isso mesmo, a Libertadores é a Champions aqui da América do Sul. Falou sobre necessidade de ser mais esperto nas tomadas de decisões, Sim. Falou sobre cansaço. Que não dá para atacar o tempo inteiro, que tem hora que tem que reter a bola. Exatamente. E aí tem a ver com a questão de ser esperto dentro de campo, saber fazer o jogo para não sofrer com esse cansaço. Tem a ver com um time que não teve o controle do jogo. Que ele falou sobre isso. Espaço por ambos os lados também. Ele falou sobre isso também, falou que, claro, está feliz, precisava ganhar o jogo e tal, etc., mas tem que ter foco já no próximo jogo. E falou uma coisa muito importante que eu anotei aqui. Não podemos esquecer onde estávamos há 6 meses, Sim. Mas o Corinthians é o melhor time da América, falou isso? Maior. Só que é o maior time da América, mas ainda não é. Não é. Você entendeu? O melhor time. É o melhor time, mas ainda não é o melhor, tá?
E é importante ele falar, não podemos esquecer onde estávamos há 6 meses. Mas é aquela história, né, amigo? Você não pode esquecer, mas também você não pode relaxar. Então, William. E você tem que fazer melhor, tem que fazer mais, para realmente fazer jus aí ao fato de ser considerado um dos melhores times aí da Eu ia América. falar, casa com... Resumindo, né, o que ele falou bastante coisa, acho que é o principal Falou ali do sobre que ele abraço falou. com o Emiliano também, Isso, né? tal, Comemorando a enfim, vitória. exatamente. Casa com que... Porque o Zé falou sobre a questão tática, o Celso entrou nisso também. Eu vou falar que eu não gosto de 4-3-1-2, eu acho esse sistema antigo, mas ele foi o sistema que fez o Corinthians ter arrancada no Campeonato Brasileiro, ter uma boa campanha no começo do estadual. Ele funciona. Eu concordo contigo, professor. Tem espaço pelos lados, como qualquer time que joga assim, deixará. Eu acho que o outro grande exemplo que a gente teve de time que ganhou Libertadores e Copa do Brasil, jogando assim, dando espaço pelos lados, e aí sofreu um bombardeio em semifinal de Libertadores em casa contra o São Paulo, mas era muito superior tecnicamente, e quase perdeu para o Corinthians, do Vitor Pereira, era o Flamengo, do Dorival, que se adaptou aos jogadores para atuar assim, porque não costuma armar o time assim em nenhum lugar. Ou é muito raro ver os times do Dorival jogando daquele jeito há um bom tempo, porque é um sistema antigo. Né? O 4-3-1-2, com 2 volantes que atacam, o primeiro, tem a ver, por exemplo, com a seleção brasileira de 2006. Para você colocar um terceiro, é uma coisa que se usava há muito tempo, porque é difícil ocupar os espaços todos. Mas para você jogar assim no Corinthians, para você não jogar assim no Corinthians, você precisa tirar um dos 3 jogadores de frente, ou o Garro precisa fazer um papel de marcação, que o Garro até se esforça, mas ele não faz. O desenho precisa ser outro. Aí faz o que o Zé disse da Universidade Central. Você arma 2 linhas de 4, joga com o Memphis e o Yuri Alberto. Né? Nesse caso, o Garro tem que jogar um pouco mais centralizado. Né? Você tem que abrir o Bidon mais pela esquerda. O Carrilho faz do lado direito sem nenhum problema, a marcação ali. Estou pegando com essa formação, tá? Sem querer mexer no time. E o Corinthians não fez isso até hoje. Eu acho que o desempenho nessa partida não se explica pela questão tática. Essa é uma outra questão a ser discutida, porque tem a temporada, porque o time vai precisar de alternativas, porque ele precisa fazer coisas diferentes, porque, como disse o Zé, cada vez mais os adversários vão entender as movimentações e eles vão... Aliás, que já entenderam. Às vezes não conseguem parar, mas cada vez vai ficar menos difícil para o Corinthians se impor jogando apenas de um jeito. E isso vale para qualquer equipe do futebol brasileiro. Você está de novo o Flamengo como exemplo. O Flamengo tem um baita elenco e o treinador, que poderia botar um time titular e ficar revezando ali, joga de maneiras diferentes, porque ele vai ter que usar isso ao longo da temporada, porque aumenta a chance de ganhar. A questão para mim hoje não passa pelo Ramon. Inclusive, eu imagino que o vestiário deve estar tenso agora. Sim. O bicho deve estar pegando no vestiário. O Ramon vai falar já. Pro bem do Corinthians... Mas eu acho que passa também pelo Ramon. Pro bem do Corinthians, já vou falar sobre isso, o bicho tem que estar pegando no vestiário, porque você não pode sair de campo no jogo desse e não ter um arranca-rabo dentro do outro jogo também. Eu acho que hoje, pra mim, tá na conta dos jogadores. Tá sim. Mas 99%, tá? Só para acionar o Zé, porque eu tenho que liberar o Zé para chegar no Ramon, e não esquece, depois você vai falar, dona, a gente vai ter tempo aqui para debater mais também. Mas, ô Zé, claro, em cima de tudo isso que falou o Memphis, e aí eu queria a tua impressão aí de campo também para poder te liberar. O Memphis falou tudo isso e ele está incluso nesse pacote, né? Porque vendo o jogo, claro, pela TV, dá a impressão às vezes que o Memphis, ele acabou enfeitando um pouquinho mais do que deveria em alguns lances, claro, deu uma assistência, mas enfeitou um pouquinho mais em horas que precisava ser mais objetivo, fez algumas gracinhas ali no começo do jogo. E aí queria te ouvir também sobre isso que o professor Celso Zonzatti falou aqui, que a Neoquímica Arena, boa parte do jogo, ficou calada. Foi isso mesmo? Praticamente o segundo tempo inteirinho, William. Eles ficaram quietos aqui, uma tensão enorme. O pessoal na frente da cabine aqui, todas as vezes que o Corinthians chutava a bola para fora ou não, faziam aquele gestual, né, que nós já sabemos qual é. Mas assim, o que o Memphis falou, com todo, por favor, não me entendam mal, mas foi o que eu falei no começo aqui. O time do Corinthians não tinha paciência, não teve controle de jogo, não teve nada. O time do Corinthians entrou nervoso. O time do Corinthians entrou e falou, vou fazer um gol, pronto e acabou. E aí esqueceu de jogar, esqueceu que tem 90 minutos, esqueceu que você tem que ter o controle do jogo. Era um jogo de paciência, como eu falei. Toca de um lado, toca do outro, abre a equipe adversária, cansa essa equipe adversária para você ter os espaços e principalmente você não tomar gol. O Corinthians todos os jogos vem tomando gol. Acho que, se não me engano, dos últimos 10 jogos, o Corinthians tomou 7.
Em 7 jogos o Corinthians tomou gol. São muitos gols para uma defesa como a do Corinthians não evitá-los, né? Então assim, eu acho que passa, eu estou com o Donan, passa um pouco sim pelo Ramon, passa pelos jogadores, é uma questão de colocar os pezinhos no chão de novo, sentar, ter uma DR dentro do vestiário, que eu acho que às vezes ela é necessária, né? Se faz necessário para que as pessoas e os jogadores possam entender. 3 meses atrás, né, o Memphis falou, eu vou só relembrar, faltando 8 rodadas para o Campeonato Brasileiro acabar, o Corinthians estava na 16ª colocação, se eu não me engano. Né? Então, o Corinthians sofreu demais. E assim, eu acho que o Ramon precisa encontrar outras maneiras, outras alternativas para o Corinthians jogar. Antes de começar o segundo tempo, nós estávamos falando aqui, nós apostávamos das substituições. Porque ele falou, é muito nítido, é muito fácil ver e identificar o que ele vai fazer. Ele já fazia isso ano passado e ele continua fazendo. Ele tira um jogador de meio campo, abre um atacante pelo lado e transforma o Corinthians num 4-2-3-1. É muito pouco por aquilo que as equipes adversárias já conhecem o Corinthians. O Corinthians precisa ter alma, determinação, entrar em campo sabendo que cada bola é um prato de comida. Foi assim que o Corinthians conseguiu sair da dificuldade do ano passado, e aí você acrescenta determinação com a técnica de alguns jogadores. Caso contrário, vai ser o que aconteceu e o que o Memphis descreveu. Nós vamos ficar correndo para cima, para baixo, o time vai cansar e não vai conseguir jogar. E o que nós temos que falar, alguns jogadores do Corinthians não têm peças de substituição. Né? O Carrillo hoje é um jogador imprescindível para esse Corinthians, porque ele consegue marcar e jogar. Os demais têm as suas limitações. E uma outra, só para a última aqui, para eu me despedir de vocês. Eu acho o André Ramalho um ótimo jogador, desde que ele faça a função de líbero. Quando ele joga com uma defesa a 2, ele tem muitas dificuldades para sair para o combate, para se posicionar, para recuperar. E isso tem sido constante. Tanto é que hoje ele coloca o João, né, para tentar compensar essa lentidão e essa falta de cobertura, para justamente ter um pouco mais de equilíbrio. Mas não funcionou também. O Corinthians conseguiu tomar 2 gols e sai hoje com outro alerta. O Hugo continua sendo o melhor jogador em campo. Lógico que o Yuri defendeu, o Yuri fez 2 gols, mas o Hugo continua sendo o melhor jogador em campo. O mesmo roteiro que foi o ano passado. É isso. Zé, beijo pra você, meu irmão. Obrigado por participar aqui com a gente, viu? Bom retorno. Valeu, William. Um abraço a todos. Beijão no coração, viu, professor? Fazia tempo que não fazia um programa Zé, com o senhor. Você conta nos dedos de uma mão, e não precisa nem de todos os dedos, os jogos que o Corinthians não tomou gol esse ano. Nossa. Ponte Preta, Novo Horizontino e São Bernardo. O resto tomou gol em tudo que é jogo. E o Biner falou do espaço que dá pelos lados. O espaço que dá pelos lados você compensa porque está atacando, principalmente com o Bidu. Mais do que o Mateuzinho, que eu acho que hoje errou tudo. Bola para cruzar ele chutava, bola para chutar ele cruzava. E muito espaço. Né? Agora, quando você dá espaço pelos lados e não se garante pelo meio, acontece isso aí. O meio do Corinthians, as bolas aéreas, as bolas que passam, que às vezes nem são aéreas, só uma coisa, que resultam em gol do adversário, isso é um absurdo. Só uma coisa, um time bem treinado para usar isso contra qualquer equipe que tem dificuldade de recomposição, e aí eu estou falando de Garro, Memphis e Yuri, porque você pode pedir para o Yuri fazer o lado, ele vai fazer. Ele fisicamente faz isso, não vai fazer no melhor nível que você pode imaginar, mas ele vai fazer, para deixar o Memphis adiantado e o Garro também. Só que você mata o Yuri, porque o Yuri é o melhor atacante do Corinthians hoje. Ou melhor não, melhor é o Memphis, é o mais eficaz. Porque a gente tem 3 caras ali. É o artilheiro do país, né? Na última temporada. São os 3 caras que são, digamos assim, junto com o Carrilho, os principais 4 jogadores da equipe. O Garro foi o melhor jogador do ano passado do Corinthians junto com o Hugo, no momento que o Hugo assumiu o gol. O Memphis é o mais técnico. E você não imagina o Memphis no banco. O Yuri é o mais eficaz. Então, o técnico não está mexendo com esses. Aí para você pedir para um dos jogadores fazer a linha de 4, o que os técnicos adversários fizeram? O que o Rogério fez contra o Flamengo e o que o Vitor Pereira fez contra o Flamengo, do Dorival, naquela oportunidade? Você está avançando por um lado, você começa a inverter bola. Você balança, porque é um trio. E o trio não tem como ocupar. Você começa a balançar. Quando você balança, você vai cansando o time adversário. Bola vira, vai para cá, cansa. E aí, você está sempre tendo nessa inversão de bola, se aproximando da área do adversário. E aí você começa a criar uma situação incômoda, porque é difícil defender assim. Fica desagradável. Quando os times adversários sabem usar. A questão é que a Universidade Central não é um time que pode fazer isso. E mesmo assim fez 3 gols no Corinthians. Essa é a questão para mim.